Santista de 75 anos, é com muita honra que eu posso pincelar algumas coisas da história da minha cidade. Santos tem um papel preponderante na história do Brasil, a começar pelos irmãos Andradas ainda no Império, passando por tantas pessoas importantes, Mário Covas, Oswaldo Justo, de quem nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Nós temos Jardim da Praia, jardim mais extenso da praia do mundo, no Guinness Book, maior porto da América Latina. Todo um trabalho político de Santos, quando na Revolução Santos não se curvou a isto e lutou pela liberdade, pela democracia. Tivemos um prefeito eleito, Gemeraldo Tarquínio Cassado. Tivemos a nobreza de um vice-prefeito eleito recusando o cargo porque o outro tinha sido cassado, nosso amigo querido, de muita saudade, que é Oswaldo Justo. Oswaldo Justo depois veio se tornar prefeito de Santos. E Santos tem toda essa história dentro do nosso país. Uma cidade importante, uma cidade que está, como sempre, acompanhando o crescimento, numa fase de crescimento, seja em todos os aspectos. E é muito, muito, muito importante, sim, que a pessoa que está gerindo, está administrando, governando esta cidade, já vai para o 8º ano, né, possa estar falando alguma coisa também conosco, com você, minha telespectadora amiga, com você, meu telespectador amigo. Vamos conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo, do que aconteceu e o que vai acontecer com a nossa cidade. Melhor ninguém do que o nosso querido prefeito João Paulo Tavares Papa, a quem nós agradecemos a deferência de nos dar esse programa. Muito obrigado, prefeito. Walter, eu que agradeço, quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV Com muito prazer participo do programa Estrela Guia na TV e para falar daquilo que nós mais gostamos de falar, né, e de vivenciar, que é a bela cidade de Santos. Essa cidade com tanta história que você, na sua introdução, já mencionou, essa cidade que é hoje reconhecida e admirada por todo o Brasil, em todos os estados da federação. Santos é conhecida, é vista com otimismo, é vista com respeito. Quem não conhece e não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a cidade de Santos, a reconhece, sabe da importância estratégica da nossa cidade, seja pelos nossos valores culturais, a nossa participação política, pelas nossas praias, pelo nosso Porto e pelo Santos Futebol Clube, não é? Que é sem dúvida nenhuma o melhor dos relações públicas que qualquer cidade brasileira poderia ter. E para nossa alegria, é aqui em Santos que está o time de futebol brasileiro mais conhecido no mundo, né, por toda a sua trajetória. Então falar de Santos é sempre uma alegria, sempre um prazer e uma oportunidade também da gente pensar e falar e trocar ideias com a população a respeito do futuro. Essa cidade que tem um passado belíssimo, é uma cidade também que construiu um belo futuro, né? E nós estamos vivendo um momento excepcional da história santista, no aspecto da economia, no aspecto de projetos, de perspectivas para o futuro, que permitem às próximas gerações sonharem, né, com uma Santos ainda melhor, né, plena em termos de oportunidades e bem situada em termos ambientais, o que é sempre muito importante no mundo e no momento que nós vivemos hoje no planeta. Enfim, acho que há muita coisa para se falar a respeito da nossa cidade, especialmente olhando para o futuro. É bom lembrar que Santos é uma cidade que tem 100% de sua água tratada, não é isso? 99% do seu esgoto também tratado, é isso? Entre outros indicadores extremamente positivos da nossa cidade, que diferenciam Santos, a maior parte deles, então, especialmente relacionados com questões de infraestrutura, de qualidade de vida, nós temos um destaque na área de saneamento, né?
A cidade pode se vangloriar, pode se orgulhar, não se vangloriar, mas se orgulhar de ter o melhor sistema de saneamento do Brasil. Nós temos 100% de água distribuída, um tratamento convencional, ou seja, não há nenhum improviso, nenhuma fragilidade no sistema de abastecimento de água de Santos, desde a produção até as reservas, a reservação, que nós chamamos, o que dá uma confiabilidade e uma estabilidade muito boa em todos os momentos, inclusive nos momentos de pico, que é algo importantíssimo para cidades que, como a nossa, também é uma cidade turística. Então, o pico da temporada de verão, quer dizer, a final do ano, a passagem de ano, nós temos aí a população ampliada e muito ampliada e não há nenhuma instabilidade, nenhuma fragilidade no sistema de distribuição de água. Isso é um valor, é um valor. E em matéria de esgotamento sanitário, nós podemos dizer que Santos tem 100% de esgoto. Nos falta ainda uma pequena parte, em termos de atendimento, que são exatamente as famílias que estão hoje morando em habitações precárias, né, em assentamentos precários, sobre os mangues da cidade, especialmente aquela região ali da Zona Noroeste, na Vila Gilda, Caminho da União também, aqui na região da Alemoa, que são núcleos que estão sendo recuperados, estão sendo reconstruídos, né? E aí sim, a partir da reurbanização completa desses núcleos, imediatamente o índice de cobertura de esgoto vai a 100%. Só não há nessas casas, nessas habitações, porque não existem condições mínimas de implantação de rede de esgoto em palafitas, em casas que são muito frágeis, construídas de madeira, com madeira, em cima dos manguezais. Mas isso também tem um tempo já definido para ser resolvido, e aí imediatamente a cidade de Santos passa a ter 100% também de coleta e 100% de tratamento de esgoto e disposição final adequada de esgoto, o que são índices excepcionais em termos de comparação com todo o país. Isso é muito bom. A Zona Noroeste, ela sempre foi um ponto frágil, né, desde que eu me conheço como santista, né, na questão de qualidade de vida, de providências. E agora o senhor deu o start para esse programa Santos Novos Tempos. Eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque é um dos maiores programas, financiamento do Banco Mundial, enfim. É uma coisa que não é só para o seu governo. Não vai dar tempo para fazer, mas não é por isso que nós não vamos fazer. Santos Novos Tempos, prefeito. Muito bom tocar nesse ponto, Walter, porque reside aí o maior e mais importante desafio social do nosso município. As fragilidades de uma parcela da população da Zona Noroeste são conhecidas de todos os santistas. São enfrentadas e estão identificadas há muitas décadas, né? Ou seja, há muitos governos que nós convivemos com essa situação. Aliás, em algum momento, esse quadro até se agravou, porque o número de pessoas, imigrantes, que vieram para Santos e que se instalaram em áreas nessas regiões, que são regiões impróprias para habitação, aumentou muito, né? Além de não ter havido a retração por via de soluções adotadas pelo poder público, ainda houve uma fragilidade no controle dessas ocupações. E sem controle, as áreas foram se multiplicando. Então nós temos hoje vários núcleos de assentamentos precários, que é uma tristeza para Santos, né? São áreas inseguras, sem saneamento, né? Portanto, sem condições mínimas de habitabilidade, áreas insalubres. São áreas, portanto, que não deveriam mais, numa Santos moderna, numa Santos economicamente fortalecida, como é o caso da nossa cidade nos dias de hoje, nós não deveríamos mais conviver com situações como essa. Mas, por outro lado, são questões tão
difíceis, tecnicamente falando, que não são, e acho que esse é um dado que explica um pouco o porquê que até hoje nós continuamos convivendo com essa situação, as soluções não são fáceis, não são rápidas, e portanto elas não são realizadas dentro de um período de um governo de 4 anos, e nem tampouco de um período de um governo estendido por mais 4 anos. Ou seja, para que haja um enfrentamento adequado e definitivo da situação dos diques, por exemplo, da Vila Gilda e outros assentamentos, é preciso um projeto definitivo que a cidade não tinha e nunca fez. Além do projeto definitivo, prevendo reurbanização completa, esgotamento sanitário definitivo, rede de drenagem adequada e definitiva, porque nessas regiões, em função das ocupações irregulares, nós temos uma rede de drenagem, um sistema de drenagem altamente deficiente. Ao contrário da Zona Leste, onde Saturnino de Brito, no início do século passado, deu a solução definitiva e que permitiu o desenvolvimento da cidade e permite e garante até hoje, na Zona Noroeste nós não temos. Não temos um sistema de drenagem adequado. Então, antes da solução definitiva para as habitações precárias, é preciso pensar na infraestrutura básica, que é macrodrenagem, esgotamento sanitário e sistema viário que é mais simples. Pois bem, hoje a Prefeitura, a cidade de Santos, tem o seu projeto definitivo. Projeto esse que saiu das pranchetas dos engenheiros, dos especialistas, da área de saneamento, enfim, dos urbanistas, mas que foi amplamente discutido com a população, ou seja, não é um projeto colocado de cima para baixo, não. A população da Zona Noroeste conhece, participou da elaboração, portanto, participou da solução, aprova e está assim envolvida com a sua realização. Passo seguinte, licenciamentos ambientais, porque nós estamos falando de intervenções imensas em áreas de mangues, em áreas de proteção paisagística e proteção ambiental. Esses passos já foram dados. Passo seguinte, verba, recurso, dinheiro. O governo federal e o governo municipal, obviamente não tinha suficientes reservas orçamentárias para fazer investimentos dessa natureza. O governo federal, quando nós começamos o governo, 2005, 2006, 2007, também não dispunha, como dispõe hoje, através do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, mas naquela altura não existia essa linha de financiamento. Então, a Prefeitura tinha que dar o primeiro passo e deu através de um financiamento obtido junto ao Banco Mundial. Para conseguir um financiamento junto a uma agência multilateral como o Banco Mundial, foram 3 anos de negociações, de propostas, de estudos, de avaliações do banco, demonstração de capacidade de financiamento, de honrar o compromisso por parte da Prefeitura. Então, é um processo demorado, mas que já foi concluído. A partir da conclusão da primeira fase desse financiamento, nós conseguimos buscar no governo federal, aí já com a existência do PAC, a complementação do projeto. E o município também, durante esse período, se fortaleceu muito do ponto de vista orçamentário. Então, aquilo que começou com um projeto que tinha, claro, a intenção de ser um projeto definitivo, hoje nós podemos falar que a cidade tem um programa com fontes de financiamento claramente definidas, garantidas, no orçamento municipal desse e dos próximos anos, no orçamento do governo federal e contrato assinado com o Banco Mundial. No total, nós estamos falando hoje de 540 milhões de reais. É o maior programa de investimentos da história de Santos. É o mais importante programa de reurbanização e integração social da história de Santos, porque nós estamos prevendo a construção de quase 7 mil, de pouco mais de 7 mil, aliás, novas moradias. 5 mil e poucas novas e 2 mil e poucas que serão reconstruídas no próprio local da intervenção. Ou seja, nós estamos falando, agora sim, de um programa definitivo, irreversível, de urbanização da cidade que vai permitir que nós possamos falar aí sim
de uma cidade justa, né? Porque não dá para se imaginar ou para se vangloriar muito de uma cidade que tem altos índices de qualidade de vida, como é o nosso caso, mas que continua convivendo pacificamente com uma realidade, com extremos, né? E com realidade tão dolorosa como é, por exemplo, essa questão das palafitas. Como você também colocou na sua pergunta, esse programa não será executado ele já está sendo, mas não será concluído neste governo. Talvez não seja nem concluído no próximo governo, mas isso agora, Walter, já não é mais a questão, não é? Só para traçar um paralelo, vale lembrar o quanto programas definitivos de obras de infraestrutura são complexos e demorados, e é uma questão de responsabilidade. Normalmente, o governante adota obras no Brasil que ele possa inaugurar, que ele possa concluir. E é por isso que nós ficamos sempre nos programas de curto, quando muito de médio prazo no nosso país. Mas não foi essa a minha visão, não é essa a visão do governo, e eu tenho muita satisfação em saber que deixarei para o próximo prefeito esse plano de investimentos muito bem feito, com dinheiro reservado, e que ele terá, claro, a grande responsabilidade de dar sequência nas fases, e que são fases muito complexas também, que ficarão para a próxima administração. O paralelo que eu queria traçar, se você me permite, o programa Onda Limpa, esse que agora a Sabesp está desenvolvendo, com a implantação de novos emissários submarinos no litoral, interceptores de esgoto, redes de esgoto, estações elevatórias, enfim, um programa que eleva substancialmente a cobertura de esgotos na Baixada Santista. Ele foi iniciado, o contrato, na verdade, foi assinado no governo José Serra. E as obras estão em andamento nesse momento. Quem iniciou o projeto e foi buscar no Banco Japonês o recurso foi o governador Mário Covas. Ou seja, nós tivemos todo o governo Mário Covas, 2 mandatos, 6 anos. Depois nós tivemos 2 anos do governador Geraldo Alckmin, que o sucedeu, 8. E depois mais 4, ou seja, 12 anos. Durante 12 anos o governo de São Paulo tratou das questões elementares, iniciais do programa Onda Limpa. Desde a fase de projeto até a fase de negociação com o JBIC, que é o banco japonês, que tem mais ou menos a mesma finalidade do que o nosso financiamento aqui, exatamente a mesma finalidade. E depois as fases seguintes, de licenciamento ambiental, assinatura de contratos, licitações internacionais, como é o caso aqui em Santos também, para que ao final o governador Serra, 12 ou 13 anos depois, pudesse finalmente dar a ordem de serviço para início do Onda Limpa. E eu me recordo disso bem, porque eu estive presente e o governador disse isso. O governador Serra disse nessa cerimônia que ele estava ali dando uma ordem de serviço para um programa que tinha sido, na verdade, todo ele tocado 3 mandatos anteriores pelo governo Mário Covas. Então, mas, se queremos realizar obras definitivas, boas obras, bem feitas, bem projetadas, e não remendos, e em situações tão amplas, né, delicadas como essa, é preciso olhar no médio e no longo prazo. É por isso que eu considero o programa Santos Novos Tempos uma das realizações mais importantes do governo de Santos nesses últimos 7 anos. Porque, apesar de todas as outras conquistas, obras em várias áreas, esse programa ele obrigou o governo de Santos a sair do convencional, a pensar de fato, e toda a equipe aqui, como estadistas, olhando para Santos do futuro e sabendo plenamente que a parte mais difícil, mas não aquela que politicamente é mais interessante, seria feita por nós, né? Como foi feita e está sendo feita. E a parte, não diria mais fácil, mas que politicamente traz mais resultados, fica para um próximo governo. Eu acho que é uma demonstração de respeito e de seriedade que o governo de Santos dá nesse momento. Eu vou estar por aqui, se Deus quiser, e vou ter a oportunidade de visitar a Zona Noroeste com muita alegria,
e verificar que no futuro, né, não teremos mais uma palafita, uma criança, uma família residindo em cima do mangue, como é a realidade de hoje e como foi a realidade dessas mesmas famílias nas últimas 3, 4 décadas. O programa Estrela Guia na TV, ao término do seu primeiro bloco, hoje com a presença, com a fala do nosso prefeito João Paulo Tavares Papa, mas agora nós temos que pedir licença, senhor prefeito, que nós passamos um break. Nós estamos homenageando as mulheres, o mês das mulheres, o break é delas. Olá pessoal, eu sou coordenadora da TV Com de Santos. Quero mandar um beijo para todas as mulheres que estão nos assistindo. Agora dia 8 de março, nosso dia, nós que somos guerreira, estamos lutando pelo nosso espaço. Quero mandar então um beijo para vocês, nossas telespectadoras. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV. Hoje, com a palavra nosso querido prefeito João Paulo Tavares Papa, que vem discorrendo sobre um programa maravilhoso, que é Santos Novos Tempos. Prefeito, Santos Novos Tempos, habitação. Pois é, dentro do conjunto de obras do programa Santos Novos Tempos, há uma dificuldade muito grande, que é abrir espaços, né, encontrar os espaços para a execução das principais obras de infraestrutura, estações elevatórias, os novos canais, enfim, todas as estruturas necessárias para resolvermos definitivamente o problema das enchentes na Zona Noroeste. E a primeira etapa, portanto, desse programa, ela prevê remoção de milhares de famílias desses pontos, aonde, num segundo momento, entram as obras. Por isso, o programa já foi efetivamente iniciado, com 1.400 unidades habitacionais já entregues. Nesse momento, nós estamos já numa terceira etapa, edificando e construindo um novo conjunto habitacional que fica ali na Caneleira, com mais 680 unidades. Centenas de famílias, portanto, e agora até o final do ano chegaremos a 2.000, já estão removidas efetivamente da borda, né, da borda da ilha, no dique da Vila Gilda. Então essas famílias saem dos locais onde moram, vão para os seus apartamentos definitivos, abre-se o espaço, portanto, para as intervenções, aterro, a construção da via. O projeto prevê a construção de uma avenida que faz todo o contorno da ilha naquela região da Zona Noroeste, ou seja, evitando futuras invasões, a possibilidade de futuras invasões e ocupações, e com a construção dos coletores, das galerias de drenagem, dos finais dos canais e das estações elevatórias. Então, o programa ele já efetivamente começou, e ele começa a ganhar velocidade a partir dos próximos anos, nesse ano de 2012 e nos próximos, na medida em que essas famílias removidas começam então a surgir os espaços necessários para as obras seguintes. É um programa muito interessante, e para o Banco Mundial, um case, né, que foi classificado no Banco Mundial como o melhor exemplo de urbanização de favelas no Brasil. Então, Santos ainda tem esse aspecto, quer dizer, o programa está, pela excelência, pelo cuidado social que ele se reveste, está servindo como modelo para o Banco Mundial, para o nosso país e para a América do Sul. Na verdade, a gente, quando viemos na Zona Noroeste, jamais poderia imaginar que se conseguiria a implantação de tal projeto. Porque eu acho que se a gente construir um bairro, né, num terreno, você vai montar, agora você construir, fazer uma mudança desse porte, num terreno ocupado por mais de 7.000 famílias em palafitas, não é fácil. Precisa ter coragem, precisa ter vontade e precisa ter o apoio que o senhor certamente deve ter recebido de muitas pessoas da população. Eu acho que o senhor está de parabéns. O povo da Zona Noroeste, os moradores da Zona Noroeste também estão de parabéns. Eles agora estão realmente acreditando que vai acontecer alguma coisa, ou está acontecendo alguma coisa importante naquele bairro tão grande e tão querido nosso. Parabéns. E vamos aproveitando o tempo, senhor prefeito.
Trabalhei 32 anos na Codesp e fiz muita vistoria no armazém 1, 2, 3, naquele tempo até o armazém 11 era cabotagem, eram só navios de cabotagem, né? E agora a gente se dá de frente com esse projeto do Porto do Valongo, que é a revitalização dos armazéns 1 ao 8, né, do cais histórico. Fale alguma coisa sobre isso para nós, que, puxa vida, ver aqueles armazéns abandonados, aquilo era triste. Esse também é um programa, era um projeto, agora é um programa, porque ele já está iniciado efetivamente, com contratos assinados, acordo assinado com a Codesp, com a anuência e participação da Secretaria Especial de Portos, da Presidência da República. Enfim, hoje nós temos um sonho para a área portuária aqui na região central, que só consegue avaliar quem, como você e outros portuários, conhece a importância do espaço e a importância também estratégica, né, a proximidade com a prefeitura, com a Bolsa do Café, com a alfândega, tal, que é essa região do Valongo, a Estação do Valongo, o Museu Pelé, enfim, os prédios da Petrobras. E a faixa portuária nesta região está abandonada desde exatamente 1988. A última movimentação, a última atracação de navios, de um navio nesse trecho do porto foi em 1988. Veja há quantos anos essa região está totalmente abandonada, degradada, se perdendo, inclusive, né, os armazéns, os 4 primeiros armazéns e depois os 7 e o 8, né, nós estamos falando de 6 armazéns, uma área belíssima, uma área estratégica, né, pela localização, que em qualquer cidade portuária do mundo já teria sido recuperada, revitalizada, com novas finalidades, novos usos e novas funções, e só agora a cidade consegue dar esse passo, fruto muito do trabalho feito pelo secretário municipal de Assuntos Portuários, pelo secretário Sérgio Aquino, que inovou, que na verdade foi um pioneiro, porque quando o governo criou a Secretaria de Assuntos Portuários, nós tínhamos muitos sonhos, né? Agora, com tanta coisa por fazer, tantas demandas e o abismo que havia entre o porto e a cidade, você sabe disso, quem é portuário sabe disso, e quem, como eu, atuou na área municipal, de gestão municipal, sabe o quantas oportunidades a cidade de Santos perdeu por ter pela falta de uma boa articulação do porto com a cidade, planejamentos desconectados, quer dizer, a cidade pensando uma coisa e o porto fazendo outra. Isso é a nossa história. E essa história é rompida, essa lógica é rompida no momento que nós criamos efetivamente uma pasta para cuidar da relação porto-cidade e pela felicidade da escolha do titular. Porque, Walter, eu sou do setor público. Muitas vezes você tem as condições, você tem uma secretaria, você tem uma equipe e não tem um gestor capaz, né, de exercer bem o seu papel, com capacidade de botar à frente, de fazer andar os principais projetos da cidade. Eu tive muita sorte na escolha do nome e muita sorte também no seu desempenho. Então, o Sérgio, profundo conhecedor da realidade portuária, veio para o governo de Santos com algumas missões que eu deleguei a ele, muito bem estabelecidas, muito claras. Entre elas, o resgate dessa área. É como se nós tivéssemos aqui uma Avenida Paulista, né, no coração da cidade, repleta de entulho, de lixo, de ferro, materiais inservíveis, se deteriorando a olho nu, quer dizer, é visível, né, a degradação daquela área. Então, nós hoje temos um projeto, esse projeto prevê a reurbanização completa do espaço entre o armazém 1 e o armazém 8, um programa de usos, que é um programa muito bem pensado, que prevê, por exemplo, entre outras atividades,
a implantação de um segundo terminal de passageiros, moderno, né, à altura das necessidades desse mercado hoje. Só esse ano, mais de 1.200.000 passageiros embarcaram ou desembarcaram por Santos. 1.200.000. É 3 vezes a população de Santos. Num terminal apenas, no mesmo terminal, com dificuldades de acesso, com dificuldades de estacionamento, enfim, é um bom terminal, mas que está numa localização que não ajuda muito, né, na qualidade do atendimento ao passageiro até que ele chegue no terminal e também na sua saída. É uma área operacional, uma área com muitos conflitos, ferrovia, rodovia, enfim, mas de qualquer maneira um belo terminal. Mas a curva está funcionando e funcionando bem. Porém, nós temos momentos que 6, 7, 8 navios são operados simultaneamente. Aí são milhares de pessoas, é como um aeroporto, né, em horário de pico, com atrasos, com congestionamentos, enfim, todo prejuízo no bom atendimento que situações como essa acabam causando. Então, como o mercado de passageiros de Santos se projeta para o futuro ainda com um grande crescimento, é preciso pensar a tempo e agir a tempo. Muitas pessoas criticaram muito esse segundo terminal. Mas Santos não precisa. Não precisa, não precisava, né? Mas precisa cada vez mais. Nós estamos aí diante de 2 mega eventos no Brasil, a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016. Santos é uma cidade que já está inserida nesses 2 eventos. Nós estamos lutando, trabalhando bem para trazer uma seleção para cá, mas independentemente termos ou não uma seleção aqui, Santos já está na Copa e já está nas Olimpíadas, porque a proximidade com São Paulo, nós estamos a 50 minutos de São Paulo, que é a maior e mais importante praça da Copa do Mundo. Estamos perto do Rio de Janeiro, que é onde será a sede das Olimpíadas. Então a cidade tem que se preparar. São oportunidades maravilhosas que não devem ser desperdiçadas. Então, por isso, o projeto prevê o segundo terminal de passageiros. Aliás, para a Copa do Mundo, já estão contratados alguns navios, 2 em particular, já decididos, do México, trazendo passageiros e vão ficar hospedados em Santos. Então, veja que o potencial desse mercado. Então, a cidade tem sim potencial para um segundo terminal. Será aqui no centro, onde os passageiros e os hóspedes poderão curtir, consumir, conhecer o centro histórico da cidade, o que dá um ganho ainda em termos econômicos muito importante. Além disso, o projeto prevê a implantação de uma marina pública. Uma marina, vale ressaltar também isso, algumas pessoas imaginam, marina é coisa para rico. Não é. Uma marina é um equipamento turístico, é um equipamento de interesse turístico e econômico, porque atrai embarcações, cria uma identidade, fortalece a identidade de cidade, de centro portuário, né? E uma marina pública, quando não é um clube fechado, mas é um espaço aberto, ela permite a interação das pessoas. E são áreas maravilhosas, em todo lugar do mundo. As pessoas curtem e conhecer, passear, enfim, aproveitar o ambiente marítimo, perto de embarcações de esporte, de lazer, enfim, de passeios turísticos, né? Então esse é o conceito de marina que nós queremos aqui para o centro. Além, evidentemente, de colocar Santos no mapa, não é, de cidades aptas a receberem embarcações do mundo todo. Isso traz divisas para Santos. Consumo, serviços. Aliás, cada embarcação gera 2, 3 empregos, diretos e indiretos, né? Porque são serviços que são realizados o tempo todo nessas embarcações. Além da marina, o projeto prevê a implantação de 2 núcleos universitários das 2 melhores universidades do Brasil. Um núcleo da Universidade de São Paulo, que é o Instituto Oceanográfico, que já tem um navio encomendado, vai ficar aqui em Santos. A base desse navio e os laboratórios de suporte a esse navio serão implantados no Armazém 8. E o Armazém 7,
que ficará também como sede, uma base do Instituto de Ciências do Mar da Unifesp. E, além disso, outros serviços complementares de apoio à marina, restaurantes, bares, muito espaço de lazer, para passeio, para visitação pública, e tudo isso absolutamente integrado com o acervo arquitetônico e cultural do centro da cidade. Então, quem chegar ao centro pode andar de bonde, atravessa a rua, aliás, sem a interferência da rodovia, porque o projeto prevê também que a pista dos caminhões nesse trecho será subterrânea, então nós teremos uma esplanada, uma imensa praça, integrando a região do cais com todas essas funções que eu mencionei. E o centro histórico, nós teremos aqui uma praça, né, um local turisticamente altamente qualificado, no nível de um Porto Madeiro na Argentina, no nível da urbanização do cais de Gênova ou de Marsella, em qualquer Barcelona. Claro, são dimensões diferentes, desenhos diferentes, mas o projeto prevê, inclusive, e isso foi aprovado recentemente, a construção de 2 torres, uma para um hotel e uma torre para escritórios, para serviços, enfim, uma torre corporativa. Não é isso, quer dizer, o programa Porto Valongo também não é de curto prazo. Aliás, nada que se possa fazer numa cidade que seja de fato transformador, se pode fazer no curto prazo. Foram anos de negociação, o projeto será apresentado agora em abril, foi contratada uma empresa mundial, que é uma empresa internacional, com sede em Nova York, altamente especializada nessa matéria, que agora em abril apresenta todos os estudos, os desenhos, os estudos de viabilidade econômica, porque isso tudo tem que ficar em pé, né, no sentido do econômico, os estudos de impacto ambiental, de viabilidade social também, e a partir então desse momento, nós vamos fechar o projeto. A comunidade vai conhecer, vai opinar, e a partir do momento que nós tivermos um consenso em torno dele, começam as licitações. As licitações serão feitas pela CODESP, isso está previsto no acordo, com a participação da prefeitura, e o recurso vem do setor privado. Quem vai investir aqui no Valongo são os empresários desses ramos, marina, terminal, hotel, torre de escritórios, e a cidade ganha uma área extremamente agradável, reurbanizada, e ganha o acesso, finalmente, o acesso à área, o ambiente portuário que nós não temos. Um cidadão comum, que não seja um portuário, como você foi um dia, ele não tem acesso ao porto. E o porto é o coração da cidade, portanto, ele merece ser visitado. É difícil a gente quantificar tudo que vai ser feito, tudo que vai acontecer no espaço de 8 armazéns, que não são os maiores, né, na época, mas numa região que precisava passar por essa transformação. A rede hoteleira também, parece que eu ouvi falar que existe um projeto de construção mais 8, ou 10 ou 12 hotéis em Santos, né? O crescimento é como um todo, né? Na área cultural, empresarial. Isso já foi dado start, prefeito? Já está andando? Já, aqui no Valongo, como eu disse, agora a partir de abril fechado o projeto, a CODESP começa a tomar as suas providências, preparando os editais de licitação. Na área de turismo e rede hoteleira, que era um ponto fraco da cidade, nós temos hoje 8 novos hotéis prontos, entre os que já estão prontos e aqueles que estão em construção, são 8 novos hotéis, ou seja, nós estamos duplicando a capacidade da rede hoteleira de Santos. Isso é muito importante para a Copa, para as Olimpíadas, é muito importante para o momento, porque o turismo de negócios se tornou uma realidade em Santos, né? E hoje é o que fomenta a economia turística. Porque é o ano todo, porque o turista de negócio ele gasta 2 a 3 vezes mais do que um turista eventual, né, de lazer. Nós temos o centro de convenções, nós temos o pavilhão de exposições também, quer dizer, um complexo voltado para os negócios, para grandes exposições, e a nossa rede hoteleira não tinha capacidade para atendimento dessas pessoas todas.
Além disso, a resposta, Walter, em termos de empregabilidade em Santos, foi evidente nos últimos 2 anos. Nós criamos o Centro Público de Trabalho, Emprego e Renda em Santos, que já colocou no mercado 6 mil novos trabalhadores. É um trabalho muito bem feito, que passa por formação profissional, quer dizer, estimula, cria oportunidades para que os trabalhadores, as pessoas que procuram emprego, façam a capacitação em alguma área específica e depois a colocação no mercado. Então, hoje, Santos vive uma realidade em termos de empregos, oferta de empregos, excepcional. Nós temos hoje o menor índice de desemprego da história da cidade. Chegamos a perto de 8% da população econômica ativa, quando esse número já foi mais de 20% em outros tempos. Então, veja que é uma resposta clara, né, há muito tempo esperada, né, e que beneficia não só Santos, mas que dá também uma injeção de ânimo a toda a Baixada Santista. Eu acho que todo mundo está de parabéns. São projetos de base a médio e longo prazo, mas que vão resolver de vez, né, vão abrir novos horizontes, tanto na área cultural e econômica da nossa cidade, mas o tempo aqui voa, porque muita coisa tem para ser falada, e eu tenho que pedir licença ao senhor para que nós façamos um break. Março é o mês das mulheres. E para você, mulher que acompanha o Estrela Guia na TV, fica a nossa mensagem de parabéns pelas lutas, pela mulher guerreira, pelo avanço e pelo momento em que a mulher vem vivendo nos dias de hoje. Foram muitas as lutas, mas nós conseguimos e temos muito ainda por lutar. Parabéns a você, mulher. Retornando agora ao terceiro e último bloco do programa Estrela Guia na TV, hoje com a fala do senhor prefeito Santos João Paulo Tavares Papa, que está fazendo uma explanação muito importante sobre projetos básicos para a nossa cidade, para o nosso contexto, que é o Santos Novos Tempos, e esse projeto do Porto do Valongo também. Prefeito, as principais obras em andamento. Eu sei da alegria do Mano, eu vou adiantar uma. Eu sei da alegria do Pelé, né, com a entrada do museu. Vamos lá, prefeito, vamos passar para esse nosso povo. Bom, Santos hoje realiza obras por toda a cidade, obras pequenas, que não são assim, muito notadas, mas que são muito importantes para quem usa um equipamento de saúde, uma escola, enfim. Então, são dezenas e dezenas de obras. Agora, as mais importantes, as marcantes. O Museu Pelé, aqui no centro, na região do Valongo. Foi uma briga, foi uma luta, valeu a pena. O Pelé está feliz. A região toda ganha um equipamento que vai ser referência e vai ser de conhecimento no mundo todo. Vai ficar pronto esse ano, até o final do ano. Estará, portanto, pronto na Copa. E, Walter, eu tenho certeza, o Museu Pelé vai ser uma atração da Copa do Mundo 2014. O CAIS, o Centro de Atividades Integradas da Vila Matias, que fica ao lado da nossa Arena Santos, está nos últimos dias de obras. Nós vamos entregar provavelmente agora no mês de abril. O que é esse CAIS? É um centro de atividades para complementação da jornada escolar. Então as crianças, centenas, em alguns casos até milhares de crianças, saem das suas escolas no contraturno, vão de ônibus para dentro desse espaço, e aí ele está todo preparado com centros culturais, salas para esporte, para atividades físicas, informática, aula de culinária, tudo que você possa imaginar para a complementação da formação dos nossos jovens tem dentro desse centro. Aliás, prefeito, desculpe interromper, mas são 10 mil crianças na escola. Hoje nós já temos 10 mil crianças na escola, na jornada expandida, que é o programa Escola Total. As crianças ficam o período todo na escola, e no período seguinte eles continuam em algum espaço como esse, como o Colégio Santista, como o Clube Portuários, sob os cuidados e desenvolvendo atividades de formação integral. Além disso, o conjunto habitacional do bairro da Caneleira, que é o Caneleira 4, que eu já mencionei aqui, com 680 unidades, quer dizer, novos apartamentos. A reurbanização da Orla está em andamento,
as pessoas falam, os quiosques são quiosques novos, modernos, bonitos, mas não é só isso. É passeio, acessibilidade, passeio que eu digo, calçada, acessibilidade, nova urbanização de todos os sanitários novos na orla, muito mais adequados, né? E iluminação nova em toda a região do jardim e das calçadas. Além disso, a unidade básica de pronto atendimento aqui no Morro da Nova Sintra, que está em obras, vai ser entregue já nos próximos meses. E obras para esse ano ainda. A reforma do Hospital dos Estivadores, que eu pretendo começar o mais cedo possível, estou aguardando apenas a assinatura do convênio com o Estado. A Prefeitura comprou o equipamento, está pagando. Nós estamos negociando com o governo federal também a verba de custeio, que vai ser compartilhada, governo federal e governo municipal, e ao governo do estado nós pedimos um recurso para fazer a obra. Além disso, senhor prefeito, eu acho que essa reforma do Hospital dos Estivadores, ela vem, pelo menos, minimizar uma grande lacuna, que é a falta de vagas, né, de internação pelo SUS. A Baixada Santista, Walter, infelizmente ainda padece muito com a falta de vagas para média e alta complexidade, ou seja, leitos hospitalares. Quem sustenta, quem garante o equilíbrio da saúde regional é a Santos. Porque nós temos convênio com a Santa Casa, porque nós temos o próprio hospital municipal, na Zona Noroeste, o Hospital Arthur Domingues Pinto, e é aqui que essa demanda toda acaba recorrendo a um bom atendimento na área de internação, né, e procedimentos mais complexos. Por isso é que Santos está fazendo esse esforço. Nós temos que ampliar o quanto mais rapidamente, melhor. A visão que eu tenho é que essa responsabilidade é do município, de todos os municípios, mas cabe muito também ao Estado e ao governo federal. A Baixada Santista, isso já está comprovado estatisticamente, ela não dispõe de leitos hospitalares na quantidade que a nossa população requer. E com o crescimento que se projeta, a situação tende a piorar. Por isso, o esforço nosso para a compra do Hospital dos Estivadores, e que esse ano seguramente já entra em obras. Nós temos também a sede do Parque Tecnológico, é um próximo passo para a consolidação de Santos como um polo de tecnologia. Isso está caminhando muito bem. A obra da ciclovia na Zona Noroeste, a ciclovia que vai cobrir toda a extensão da Avenida Nossa Senhora de Fátima, é essencial. Ali são milhares de pessoas que usam a malha cicloviária da cidade, mas que naquele trecho inicial da ligação dos bairros da Zona Noroeste com a região aqui do centro, o risco é muito grande, que não há outra alternativa. O único caminho é a Nossa Senhora de Fátima. E aí esse ciclista tem que conviver com caminhões, com automóveis, correndo risco de vida diariamente. Nós temos pouco tempo ainda, mas eu não podia deixar de comentar. A grande dificuldade era a instalação dessa ciclovia na Zona Noroeste. Como é que conseguiram arrumar um espaço ali? Porque Santos tem 32 quilômetros de ciclovia. Aí é o seguinte, vontade de fazer e boa vontade e jeito e competência na área técnica. Quando nós decidimos implantar a ciclovia na Avenida Ana Costa, né, foi uma grande polêmica, desnecessária polêmica, né? Porque é evidente, ali o espaço é pequeno, mas é suficiente para colocar o ciclista fora de risco, sem prejuízo de ninguém, sem prejuízo do pedestre, sem prejuízo do trânsito e sem prejuízo também das palmeiras imperiais. E essa polêmica hoje está demonstrado pelo resultado da ciclovia da Ana Costa, apesar de algumas pessoas ainda persistirem na crítica, que está comprovado, e eu como ciclista já utilizei diversas vezes e acho que é uma ciclovia segura, apesar do pouco espaço que nós tivemos para desenvolver o projeto. É o caso da Nossa Senhora de Fátima. É pequeno o espaço, é o canteiro central, nós vamos deslocar as palmeiras que estão ali, são palmeiras muito mais novas e o espaço é menor, o espaço necessário é menor, mas nós vamos deslocar as palmeiras, deslocar a iluminação pública, vamos reduzir um pouco a calçada de um dos lados, na pista sentido São Vicente e Santos, e com isso nós encontramos o espaço suficiente para acomodar com segurança os milhares de ciclistas que diariamente vêm ou da Zona Noroeste para cá ou vice-versa, no sentido contrário. Então essa ciclovia é uma questão de persistência, porque
Se nós fôssemos desistir na primeira dificuldade, certamente ela não seria feita. Falando de Zona Noroeste, nós estaremos iniciando nos próximos meses a construção de um centro cultural para a Zona Noroeste. Vai ser o primeiro centro cultural da Zona Noroeste, ali na Avenida Afonso Schmidt, no terreno antigo Estradão. E esse centro cultural ele vai ser utilizado o ano todo, e ele foi projetado de tal maneira que no Carnaval ele se converte em sambódromo, sem obras, sem despesa. Quer dizer, ele já tem um projeto que permite a utilização o ano todo como centro espaço cultural, e no Carnaval como a estrutura principal de camarotes, espaços para imprensa, sanitários, toda a central de distribuição de som, de iluminação e tudo mais. Então também é uma obra, acho que considero assim, importante e inteligente, né? Já falei dos quiosques, enfim, são basicamente as nossas intervenções para esse ano. Estaremos também iniciando, provavelmente no segundo semestre, não é bem uma urbanização, mas uma intervenção de grande porte no Jardim Botânico, porque o nosso Jardim Botânico é espetacular, ele tem uma ótima classificação como Jardim Botânico, mas ele não tem infraestrutura nenhuma, ele não tem sanitários adequados, não tem espaço, não tem salas administrativas, não tem um auditório, não tem, enfim, ele não recebe bem, né, apesar da sua ótima localização, espaço físico e tudo mais. Então, nós vamos construir todos os equipamentos necessários no Jardim Botânico. Aí ele vai ficar um equipamento de ponta em todos os sentidos, vai ser muito mais procurado e utilizado, e vamos iniciar também a implantação de um novo centro esportivo na área do M. Nascimento Júnior. O M. Nascimento Júnior já é um centro esportivo, mas ele tem vários campos de futebol, mas não tem boas áreas cobertas, a piscina não é adequada, então nós vamos recuperar o que existe e modernizar assim significativamente o M. Nascimento Júnior. Com isso, nós completamos esse ano o quadro de grandes intervenções. E depois são aquelas menores, como eu disse, não tem grande impacto, mas são muito importantes para a população, como pavimentação, drenagem, iluminação. Aliás, falo aqui em primeira mão para o seu programa. Não falei ainda com ninguém porque não fui perguntado. Nós estamos finalizando um projeto com a CPFL, uma parceria com a CPFL. Nós vamos substituir cerca de 30% a 40% de todo o parque de iluminação da cidade ainda esse ano. O que significa um ganho de segurança, um ganho de qualidade de vida para todos os bairros onde o sistema de iluminação pública já está um pouco defasado, porque com o tempo esses sistemas perdem eficiência. Todas as áreas que nós mapeamos, que já estão caminhando para uma perda de eficiência, serão substituídas ainda esse ano. Então, acho que com isso a gente completa o ano de 2012 assim, com uma boa resposta para toda a população. Senhor prefeito, na verdade, o objetivo do programa Estrela Guia na TV é esse, é bem informar com consistência, de muita coisa que já foi feita, que vai ser feita, que está em andamento. Foi uma prestação de contas que o senhor fez. Eu quero parabenizá-lo, tenho a certeza que isso é fruto de uma das maiores virtudes e valores de um administrador, é fazer uma equipe. E eu acho que a sua equipe não deixou nunca a desejar. Eu quero também, não podia deixar de agradecer, nós tivemos muitas reuniões aqui, em nome das entidades que trabalham com a educação infantil, convênio com a Secretaria de Educação, a boa vontade, o que o senhor teve conosco, né, nesse final de ano agora, na renovação do convênio. Foi nesta mesa que nós tivemos aqui, as entidades se mostraram agradecidas. É um trabalho de equipe, são 9.500 crianças que a sociedade civil atende. Aí mostra que existe uma abertura e um entendimento entre o governo e a sociedade civil. Sem esse entendimento, sem essa interação, muita coisa deixaria de ser feita, né? A sociedade civil, as entidades filantrópicas acreditam no senhor, acreditam no seu governo e estão trabalhando como amigos, parceiros, que é a responsabilidade de todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. João Paulo Tavares Papa, por João Paulo Tavares Papa, não está no final ainda, mas no último ano de duas gestões, presidente da Sabesp,
Uma vez nós estávamos conversando, né? Quando terminar, o que é que você vai sentir? Né? Falou, eu não sei o que é que eu vou sentir. Uma mensagem aos nossos telespectadores, a quem eu agradeço a audiência e deixo as palavras finais com o senhor, tá? Para que o senhor se dirija a esse povo, que o senhor sai do governo com 76% de aprovação. É um índice muito significativo, importante, difícil de ser alcançado. Olha, Walter, se você me permite, quero aproveitar esse espaço para agradecer muito às entidades da sociedade civil santista. São nossas parceiras. Se a cidade de Santos alcançou os índices que vem alcançando na área de educação, muito disso nós devemos a vocês, a entidades como a Estrela Guia e outras, né, que permitiram se permitiram trabalhar em conjunto com o governo municipal. Hoje nós zeramos, Santos não tem mais nenhuma criança fora de creche, isso é uma exceção no Brasil, mesmo entre as cidades ricas, e conquistamos isso em mãos dadas com as entidades que eu quero aproveitar esse momento para agradecer muito através de você e do seu programa. Agradecer também porque oportunidades como essa são muito raras. Eu dou entrevista quase todos os dias, mas nunca tenho o espaço, claro, porque são entrevistas rápidas, o espaço é limitado, para poder fazer prestação de contas efetiva, discutir, passar para a população o que penso, o que sinto, como enxergo as principais questões da cidade. Então o espaço na imprensa é sempre um pouco limitado, o que é natural. Então uma oportunidade como essa é uma oportunidade riquíssima para mim, que eu tenho que, mais uma vez, manifestar assim, o meu agradecimento em nome da equipe. Você registrou bem, nós temos aqui uma ótima equipe de governo. Então, os resultados não são fruto do meu trabalho, mas são frutos de um trabalho de uma equipe bem formada, comprometida, correta, profissional, que sabe e que tem compromissos com a cidade, e por isso os bons resultados que gradativamente o governo e a cidade vêm alcançando. Eu não estou aqui me despedindo, porque ainda temos o ano todo de 2012. Mas eu sei, tem acontecido com alguma frequência, as pessoas, olha, Papa, e agora o seu futuro? Eu estou feliz em participar desse momento especial que Santos vive. Eu estou feliz em poder devolver à minha cidade um pouquinho daquilo que eu conquistei aqui, daquilo que essa cidade me permitiu, me proporcionou. Aqui eu nasci, aqui eu estudei, aqui eu cresci, aqui eu conheci a vida, não é? Aqui formei minha família, meu filho, enfim, e os meus sonhos todos, meus planos de vida sempre estiveram vinculados a Santos. Algumas vezes tive que sair para trabalhar ou para estudar, mas sempre momentaneamente e com a vontade muito grande de voltar rapidamente para Santos. Então, nesse momento, eu agradeço a Deus a oportunidade que estou tendo de dar alguma contribuição, em devolução àquilo que a cidade me proporcionou. Acho que os próximos anos para Santos serão anos excepcionais. Eu vou ter a oportunidade de viver tudo isso, de acompanhar e de ajudar a comunidade santista naquilo que for, no momento que for importante, no momento que eu me sentir de alguma forma e até quando eu ainda venha me sentir útil na área pública, que é a área que eu conheço, a área onde eu atuei a vida inteira, né? Eu, portanto, desejo assim, o melhor para a cidade de Santos e como cidadão a partir do ano que vem, eu vou ter até mais liberdade de participar de tanta coisa que como prefeito eu não consegui participar. Das entidades, por exemplo, curtir um pouco mais a vida aqui, que é muito boa, e continuar à disposição de Santos, dos santistas, da Baixada Santista, para trabalhar, né, para colaborar na área pública, no desenvolvimento dessa região, que eu acho que é uma região que precisa muito ainda se desenvolver e se colocar no nível que ela merece estar. Então, é isso. Eu não tenho assim um sonho ou um plano objetivo específico para mim, individual. Mas tenho, assim, acho que ainda há condições, saúde, de ajudar a cidade a se desenvolver, e vou ficar sempre à disposição de qualquer projeto que tenha como finalidade o desenvolvimento pleno de Santos e da Baixada Santista. O senhor agradeceu a sua equipe, o senhor agradeceu o povo santista
E os 76% de aprovação, do índice de aprovação do seu governo, é uma forma dos santistas também agradecerem ao senhor e dizerem muito obrigado, parabéns, tá? Estamos juntos. Obrigado, senhor prefeito. Muita saúde, paz, e que a gente possa continuar tendo na nossa cidade esse caminho de desenvolvimento que o senhor está dando tanta ênfase e tanto start. Muito obrigado por ter nos atendido. Obrigado a você, meu telespectador amigo, a você, minha telespectadora amiga. Hoje foi um programa rico em informações, rico em todos os aspectos. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós.